Paz do Senhor a todos, seja bem-vindo em mais uma live, essa que está para abençoar mais ainda a sua vida. Que Deus possa falar com você nessa noite, que Deus possa estar conduzindo o teu coração à adoração. Nós cremos que será uma noite de muita glória e de muito poder e de muita palavra de Deus. Aleluia. Deus, muito obrigado pela oportunidade, Senhor. Que teu Espírito Santo se faça presente aqui neste lugar, na casa de cada um que está nos assistindo. Que a tua palavra, meu Deus, seja viva, água viva, Senhor, água que possa beber e nunca mais terá sede. Aleluia. Adora o Senhor com todo o seu coração, com todo o seu ser. Vamos cantar e nos alegrar. Aleluia. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Aleluia. Enche este lugar. Cante, Pai Nosso. Oh! Pai Nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. 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 Oh! Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Oh, teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Oh, teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre.
para sempre. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Chama a presença de Deus para tua casa nessa noite. Chama a presença do Espírito Santo para tua casa nessa noite. Que Ele se possa fazer presente aí. Aleluia, que você possa tocá-lo. Que teu coração alcance a misericórdia do Senhor todos os dias da tua vida. Aleluia. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Nos prostramos na tua presença, Senhor. Sabemos que nós não somos nada sem a tua presença. E nós queremos te dar o nosso louvor, nós queremos te dar a nossa adoração como cheiro suave. Que o Senhor possa estar recebendo, Senhor, os nossos cânticos, as nossas orações. Ah, Deus, e que tu venha se agradar dela. Nós estamos aqui para te oferecer o nosso coração. Portanto, eu te peço nessa noite, guarda o nosso coração. Nos esconda debaixo das tuas asas. Nos esconda, Senhor, perto de ti. Tu és o nosso lugar seguro. Tu és a nossa cidadela. Aleluia. Tu és a nossa rocha, a nossa salvação. Aleluia. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do teu amor. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do teu amor. E como eu amo teu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo teu nome. Yeah. E como eu amo teu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo teu nome. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do teu amor. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do teu amor. Como eu amo. E como eu amo teu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo teu nome. Yeah. Oh. Como eu amo teu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo teu nome. Qual é o som? E qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? E qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? E esse é o som. O carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. E esse é o som. O carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. Esse é o meu som. E esse é o meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. E
esse é o meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. Esconda-me em ti, Senhor. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do teu amor. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do teu amor. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é a sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é a sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é a sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, aleluia. Maravilha, benção estarmos mais uma vez aqui, né? E hoje nós vamos fechar com chave de ouro, né? E vamos falar justamente sobre essa temática, né? Tão importante, né? Que é sobre competição. Fuja dela, literalmente, competição, fuja dela, né? E eu quero iniciar, né? Primeiro agradecendo a Deus pela vida do Marcinho, né? Pela vida da Vânia, agradecer por estarmos aqui juntos, né? O reino de Deus é isso, né? O reino de Deus é cooperação, né? É cooperação, literalmente, né? E eu quero iniciar contando uma fábula, né? Era a fábula do galo briguento e a águia. E a história conta que tinham dois galos brigando pelo galinheiro. E um deles seria o chefe daquele galinheiro, né? E aí eles começam a brigar e um deles perde a briga. O que perde a briga se afasta, fica muito triste, né? Se afasta. E o que ganha a briga, né? Ele voa até uma altura do muro, sobe ao muro, literalmente voa até o muro, né? Fica bem alto e exuberante, né? Estufa o peito e começa literalmente a contar vantagem, né? Contar literalmente vantagens. Só que ele não percebe que perto dele tinha uma águia que já estava olhando de longe, né? Olhando. E a águia vem e dá um bote só. E aquele galo morre. E o que literalmente perdeu, né? O que saiu como perdedor, agora era o ganhador. Moral da história, né? Moral da história é que numa competição não há vencedores, apenas perdedores, né? Numa competição não há vencedores, apenas perdedores. Então, é a partir dessa fábula que eu quero iniciar, na realidade, falar um pouco sobre essa temática, né? Tão presente nos nossos meios, né? Competição, né? Nós sabemos que a competição, né, para o mundo, né, a competição é uma virtude, não é verdade? A competição é uma virtude para o mundo. Eu quero ler um texto, começar no nosso texto. É um texto que se encontra lá na segunda carta de Paulo, né? Segunda Timóteo 2:5. Segunda Timóteo 2:5, né? Ele diz assim, ó: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas, né? Repito, igualmente o atleta não é coroado se não competir, né?
E aqui nós temos a expressão, né? O tradutor, né, da época preferiu colocar não lutar. Mas diz assim, ó, igualmente o atleta não é coroado se não competir segundo as normas, né? Competir segundo as normas. E é claro que na língua grega, né, existem ou há presentes, né, pelo menos dois termos, né, para competir, né? O termo que Paulo se utiliza aqui é um termo voltado para o atletismo, né? Voltado para o atletismo, que é justamente o vocábulo atlé, A-T-H-L-E, atlé. Repito, A-T-H-L-E, atlé. Que aí surgiu o atletismo, tá? Esse é o vocábulo que ele usa para competir, para lutar, né? Paulo está orientando aqui o seu filho na fé, Timóteo, né? Justamente é a última carta do apóstolo Paulo, e ele está, antes de partir, né, literalmente, né, antes dele partir, ele está orientando Timóteo como ser um bom atleta. E ele coloca aqui justamente que o atleta diz assim, segundo as normas, né? Ou seja, numa competição, nós sabemos que bastam ter apenas duas pessoas para competir, não é verdade? Ninguém compete sozinho, não é verdade? Ou seja, numa competição, seja ela qual for, na realidade, bastam apenas dois personagens para que possa ocorrer a competição, né? Até porque também na língua grega, além de ter esse verbo atlé, né? Atlé, nós temos também um outro verbo que é o verbo agon, né? É o verbo também de competir. Daí surgiu a palavra agonia, agonizante, tá? Então, porque para muitos a competição se torna uma agonia, né? Principalmente quando ele não vence, torna-se uma agonia, literalmente, né? Mas eu quero pensar nesses valores, né? Que o Império Romano dominou o Império Grego posteriormente, mas o Império Romano levou a cultura, literalmente, as tradições, muitas das tradições gregas, inclusive vocábulos, né? Até porque a gramática grega ela surgiu primeiro que a gramática latina. Então, quando os gregos perderam para os romanos e o Império Romano dominou, o Império Romano levou também vocábulos gregos e latinizou, ou seja, passou para o latim, a língua deles, não é verdade? E aí, quando eles passaram essa expressão atlé, que aí surgiu a palavra atlon, né? Atlon. Essa expressão atlon, traduzida é concurso, né? Porque, de alguma maneira, o concurso é uma competição, né? As pessoas fazem concursos porque eles estão competindo entre outros, para que pelo menos um passe naquela vaga, ou tem duas vagas, né? Milhares de pessoas competindo para aquelas 2 vagas ou 5 vagas. Geralmente, os concursos surgem assim. Então, essa expressão atlon também é a ideia de concurso, né? E os romanos, né, depois que dominaram o Império e passaram a ser os dominantes, né? Porque os gregos foram dominados, eles também levaram essas expressões e latinizaram, né? E, por exemplo, eles chamaram a competição, né, de competitio, né? Essa expressão competitio, ela se traduz no latim como disputa, competição, tá? Que vem de um verbo chamado competere, né? Competere, né? Que significa lutar, disputar, competir. Então, competitio vem do verbo latino competere, que na verdade eles extraíram, né, do grego, apenas latinizaram. Ou seja, numa competição bastam apenas 2 personagens, né? O próprio verbo, é interessante que o próprio verbo competere, que é o verbo latino, né, que significa pedir, competir, lutar, disputar, não é verdade? Tem um sufixo, né, petere. Competere, eu tiro o prefixo com, fica petere. Petere significa pedir, tender. Então, competir é tender, pedir. E aí nós vamos entendendo um pouco. Nós estamos dentro do campo linguístico, tá? Para nós entendermos profundamente esse estudo sobre competição. E ambos numa competição, eles querem o quê? Ganhar, não é verdade?
é como uma luta do galo. Ninguém quer sair perdendo, não é verdade? Mas a moral da fábula do galo de briga e a águia é que, na realidade, numa competição não há vencedores, só perdedores. Não é verdade? Só perdedores. A competição, na realidade, aí o Paulo orienta Timóteo, dizendo assim, ó, tem que ser de acordo com as normas. Nenhum atleta, repito, né? Como diz lá, igualmente o atleta não é coroado, ou seja, não recebe aquela coroa, se não competir segundo as normas, ou seja, há normas. Toda competição tem normas, né? Não existe ou não há competições sem normas. Toda competição precisa de normas, não é verdade? Ou seja, a competição, há normas, seja qual ela for, há normas. Existem normas para a competição. E é por isso que eu falei que a competição para o mundo é uma virtude, não é verdade? Literalmente, nós sabemos que a competição para o mundo é uma virtude. Só que para Deus não é virtude. Para o mundo, competir é uma virtude, mas para Deus não é virtude, né? E essa competição, na realidade, essas normas, elas precisam ser respeitadas também. No reino de Deus, competição, tá? Não é uma virtude, tá? Mas, no reino de Deus, nós temos um outro elemento, que há normas, e nós vamos ir por essas veredas, tá? Mas eu quero parar um momento, pensar com vocês como nós temos trabalhado desde o primeiro encontro, falando sobre elogio, falamos ontem sobre inveja, e hoje estamos concluindo sobre competição. Na realidade, todo o nosso elemento, todo o nosso discurso, ele deu início num grande céu, onde estava lá o anjo de luz chamado Lúcifer, né? E lá esse anjo de luz, nós sabemos o texto, é muito claro, esse anjo, segundo a narração de Ezequiel 28 e a narração do profeta também Isaías, capítulo 14, nós temos a narração desses dois textos que eles se completam, não é verdade? E lá no texto de Ezequiel, ele parece que é o mais completo, né? Isaías dá o nome desse anjo de luz, né? Que ele é chamado de Ben-Shahar, Ben, B-E-N, Shahar, S-H-A-C-H-A-H. Ou seja, Ben-Shahar, né? Essa expressão Ben-Shahar significa filho da aurora, filho da luz, filho da alvorada, tá? Esse filho da luz, ele, literalmente, nós conhecemos o texto, e ele começou pelos olhares para com Deus, para com o eterno, ele começou a cobiçar, literalmente, a se ocupar, a tomar o lugar. Lá em Ezequiel diz assim, eu subirei aos céus, eu serei semelhante ao Altíssimo, e ele sempre colocando esse pronome pessoal, eu subirei, eu farei, eu, sempre ele querendo ser o eu, não é verdade? E ele foi chamado, né, a partir de uma tradução do hebraico para o latim, de Lúcifer. Na realidade, Lúcifer vem de lux, luz, L-U-X, lux, no latim, mais fero, F-E-R-O. Fero significa portador. Ou seja, é o portador da luz. Lúcifer foi o portador da luz. E ele, como portador da luz, ele quis não apenas ser o portador da luz, ele queria ser a própria luz. Entendeu? Ele queria ser a própria luz, tá? Queria ser o próprio brilho. Ele não queria apenas brilhar como ele brilhava, ele queria ser o próprio brilho. Ele andava pelas ruas de fogo. Ele tinha, literalmente, pedras preciosas sobre o seu corpo, topázio, berílio, ônix, jaspe. Ou seja, ele era todo perfeito. O próprio texto de Ezequiel vai dizer que tu eras perfeito. Tu eras perfeito em sabedoria, perfeito em beleza. Ou seja, pensa num anjo perfeito. Era Lúcifer. Só que ele não queria apenas brilhar, ele queria ser o próprio brilho. E ele começa através dos olhos, né? E tudo começou pelos olhos, não é verdade? E ele agora vai tentar uma revolta. E ele começa a persuadir. Mas repare que ele começa a persuadir outros, né? E ele começa a persuadir, diz o texto lá em Apocalipse, que até essa parte dos anjos ele consegue persuadir. Não é verdade? Então ele consegue persuadir até essa parte dos anjos. Mas como é que ele consegue? Ele começa a conversar com um, ele começa a iludir outro, dizendo, olha, tá vendo Deus?
Olha, Deus é muito bom, mas nós podemos chegar até onde ele está. Eu vou ocupar o lugar dele, você vai ser meu súdito, você vai ser meu braço direito. Ele começou a persuadir um por um. Ele começou a gerar o quê? Começou a gerar inveja. Não é verdade? Começou a gerar inveja naquele céu. E diz o texto que ele encontrou iniquidade no coração desse anjo chamado Lúcifer. Não é verdade? Mas ele usou, né? Repare que Deus o elogiava. Deus o elogiava. Deus chamava ele que você é um ser perfeito. Você brilha. Você tem sabedoria. Você é eloquente. Você é um homem. E ele se aproveitou. Deixou os elogios entrar no seu coração. E quando entrou os elogios, nasceu o quê? A inveja. E a inveja ele contaminou e ele quis, através da inveja, chegar e dizer: eu subirei, eu serei maior, eu serei semelhante ao Altíssimo. E nessa inveja nasce uma competição. Nasce a competição porque ele consegue iludir até essa parte dos anjos. Ele consegue agora contaminar através dos lábios, através da conversa, através do discurso de Lúcia. Agora ele consegue persuadir até essa parte dos anjos. E ele faz comércio literalmente, diz o texto, ele faz comércio no céu. E aí Deus expulsa Lúcifer e agora vai deixar de ser chamado de Lúcifer, vai ser chamado agora de literalmente o competidor, o adversário. E aí ele vai ser o primeiro competidor, o competidor. Terão normas. Toda competição há normas, não é verdade? Só que agora, esse competidor, chamado Satanás, que é o adversário, é o competidor, ele agora vai continuar se aproximando de Deus, só que não vai ter as regalias. Ele agora, primeiro, ele perdeu o brilho que tinha. Aquelas pedras preciosas que o cobriam, aquela beleza, ele perdeu. Só que ele ganhou muitos súditos, muitos soldados foram recrutados no exército dele. Soldados que olhavam para ele, Satanás, como um rei. Olhavam para ele como literalmente o Deus do século. Olhavam para ele como um homem, ou agora um ser, né, decaído, mas parecido com Deus, ou que queria ser igual a Deus. Ele conseguiu influenciar muitas pessoas, muitos seres angelicais, não é verdade? E agora ele está decaído, e agora ele não se contenta, nós sabemos a cena, ele na terra, agora expulso, narra o texto que um dia se apresentava diante do próprio Criador, do grande e eterno Deus, os filhos de Deus, e logo também se apresentou Satanás, não é verdade? E apresentou Satanás e Deus faz aquela célebre pergunta: olha, Satanás, de onde vieste? E ele responde: olha, eu vim da terra, de perambular por ela. E aí Deus, né, conhecendo esse ser caído agora, não mais Lúcifer, agora Satanás, o competidor: ah, Satanás, você observaste o meu servo Jó? Na terra não há ninguém semelhante a ele. Ele é homem íntegro, reto, justo, temente a Deus e se desvia do mal. E ele agora, Satanás, agora ouve isso e incomodou ele. Porque um dia quem era elogiado era ele. Um dia quem era conclamado, o anjo da luz, o anjo portador da luz, aquele que brilhava, aquele que tinha jaspe, aquele que tinha berilo, aquele que tinha as pedras preciosas sobre ele, que andava em ruas afogueadas, agora ouve o Eterno elogiando um terreno e dizendo que não há ninguém semelhante a ele na terra. Homem íntegro, reto, temente a Deus e ainda, por tudo, ainda se desvia do mal. Ah, ele ficou incomodado. Ele ficou literalmente, Marcinho, de mimimi. Ele ficou todo de mimimi falando, mas também o Senhor o cerca de bens, mas também o Senhor coloca uma cerca sobre ele, sobre a família, o Senhor abençoa com suas mãos, aí é fácil. Faz o seguinte, eterno Deus, tira isso dele,
para ver se ele não vai se rebelar contra ti, se ele não vai blasfemar contra o teu nome. Aí Deus, sabendo de tudo, onisciente de tudo, estando na soberania de tudo, ele diz: toca em tudo, menos nele. Passou um tempo, volta mais uma vez a reunião entre os filhos de Deus e o Criador. E mais uma vez, na segunda aparição de Satanás, ele aparece. Deus de longe, quando ele está aparecendo, disse: de onde tu vens, Satanás? E ele, mais uma vez: eu venho de perambular pela terra, eu ando por ela. E aí Deus, mais uma vez diz: observaste o meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, justo, temente a Deus, se desvia do mal. E ainda que você incitaste contra mim, ele ainda conserva a integridade dele. Olha só a expressão: ele ainda conserva a integridade dele. E aí, meu irmão, ele ficou furioso. Pensa no ser furioso. Eu penso que nesse momento ele cuspiu fogo. Nesse momento ele cuspiu fogo, porque agora não era mais luz. A luz que brilhava era fogo. Não é verdade? Era uma raiva. Ele começou a se irar. Agora, não era a mais inveja, ele queria matar Deus de qualquer jeito, mas como não queria, ele não conseguiu no céu matar Deus, ele queria matar Jó, porque matando Jó, eles literalmente, Deus não adoraria mais um, não conclamaria, não dava louvores a um, ao outro. Ele ficou literalmente os ouvidos coçando, porque ouviu Deus elogiando um terráqueo, elogiando um ser da terra, elogiando um homem que todo dia fazia sacrifício pela família, todo dia orava a Deus, todo dia fazia orações pelos seus filhos, onde na época ainda não existia normas, não existia leis, não é verdade? Não existia leis naquela época. Jó, é interessante que o nome Jó vem do hebraico Iov, Y-O-V, Iov. A palavra Iov significa retorno, retornar. Ou seja, Jó era o homem do retorno. Jó sempre retornaria para Deus. Jó sempre retornaria para a santidade para com Deus. Jó sempre retornaria para a adoração para com Deus. Por isso a fala dele no último capítulo: eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó era o homem do retorno. Jó era o homem que se retornava para Deus. Jó era o homem que sempre tinha um retorno para com Deus. Mas aí fechou um parênteses. Este homem, este ser, na realidade, Satanás, ele não se cansa. E agora vai voltar ao jardim. Ele volta ao jardim e vai agora encontrar Eva no jardim. Esse ser agora, através da serpente se utiliza do animal mais astuto da terra, que era a serpente, sagaz, diz o texto. E aí vai conversar com a Eva. E aí, numa conversa com Eva, diz: por que você não come? Ela: não, Deus proibiu. Eu estou resumindo aqui, nós conhecemos a história. Deus proibiu. Não é bem assim como ele disse. Porque ele sabe que no dia que você comer, abrirão seus olhos e você será igual a Deus. Olha ele mais uma vez usando a persuasão. Olha ele mais uma vez usando o mesmo linguajar que ele usou no céu para fazer comércio, colocando em dúvida o relacionamento de Eva para com Deus e colocando para Eva a possibilidade de Eva ser igual a Deus. A possibilidade, ele sempre querendo ser semelhante ao Altíssimo, ele sempre querendo ocupar o trono, ele sempre sendo o que ele foi, competidor. No mundo terreno, no mundo que nós vivemos, competição é uma virtude, mas no reino de Deus não é uma virtude. A história começa e termina e Deus dá basta naquele texto. E aí no Éden começa a surgir justamente o que é um espírito competitivo. Porque Deus, quando na viração do dia ele desce, ele pergunta: Adão, onde você está? E ele diz: o Senhor estava nu, por isso me escondi. Mas quem te falou isso? E ele começa a jogar: foi a mulher que tu me deste. E aí a mulher, foi a serpente.
começa a ter o costume de dizer que foi o primeiro programa criado no Éden, o passa ou repassa, um passando por outro, um colocando a culpa no outro, foi o passa ou repassa. Duas brincadeiras que aconteceram no Éden, o pique-esconde e o passa ou repassa. O homem tentando se esconder de Deus. E agora o passa ou repassa, ele jogando, foi a mulher foi a serpente, e sobrou para a serpente, e nós sabemos a história, Deus fecha aquele jardim, coloca anjos com a espada flamejante, cortando, impedindo a entrada, e eles são expulsos. Mas Satanás não desiste. Satanás não desiste. E aí nós sabemos que numa competição, literalmente, numa competição, infelizmente, há pessoas que jogam a toalha. Não é verdade? Nós sabemos disso. Numa competição, as pessoas, às vezes, jogam a toalha. E é interessante que existe uma expressão em latim, né? Chamado astas abicere. Astas é H-A-S-T-A-S, espaço, né? Abicere. A-B-I-C-E-R-E. Abicere. Então, astas abicere significa literalmente no latim, e nós herdamos dessa expressão em latim, astas abicere, jogar a toalha. Então, quando o competidor, principalmente no período romano, quando eles estavam na maratona, e eles estavam cansados, não conseguiam, eles falavam, literalmente, mas eles paravam, literalmente, e eles entendiam, astas abicere, jogou a toalha. Astas abicere, jogou a toalha. Não é à toa que chegou essa expressão astas no espanhol. Hasta luego, até logo. Hasta luego, até logo. Não é verdade? Até logo, ou seja, até logo, né? Ou seja, o fato é que essa expressão, na época, astas abicere, era uma expressão de desistência. Era uma expressão de, literalmente, utilizada quando a pessoa desiste de algum objetivo. Quando a pessoa desistia de algum objetivo, astas abicere, jogou a toalha. Ou seja, tanto que essa expressão abicere significa lança. Ele desistiu de lançar lanças. Ele parou de ser um lançador de lanças. Ele desistiu dos seus objetivos. Ou seja, é quando nós esquecemos, né, que nós temos objetivos, nós esquecemos de continuar lançando lanças. Astas abicere, jogamos a toalha. E é interessante que nós temos vários pensadores. Gosto de um grande pensador chamado Rousseau, né? Rousseau, ele vai dizer o seguinte: a raiz do mal reside no fato de se insistir demasiadamente que no êxito da competição está a principal fonte da felicidade. Tem pessoas que colocam na competição a felicidade. Rousseau disse que é completamente ao contrário. A competição não traz felicidade. No mundo que vivemos, a competição pode até trazer felicidade momentânea. Por exemplo, numa maratona, numa Olimpíada, aparentemente. Mas nós não estamos falando de competição no mundo. Não é verdade? Eu não estou falando aqui de um atletismo. Gosto também do grande Thomas Hobbes, um filósofo inglês. Thomas Hobbes vai dizer que o homem é lobo do homem. Repito, o homem é lobo do homem, em guerra de todos contra todos. O homem é lobo do homem, em guerra de todos contra todos. Thomas Hobbes, esse filósofo inglês, falou muito bem sobre competição. Mas o fato que nós temos que entender que no reino de Deus não deveria ter competição, porém cooperação. No reino de Deus não há competição, há cooperação. Nós não fomos chamados para competir, mas para cooperar uns com os outros. A cooperação é do reino de Deus, a competição é do mundo que tem como a virtude esta competição. Mas no mundo do reino, ou o reino de Deus, não deveríamos ter competição, porém cooperação. Interessante que cooperação vem do latim cooperate. Cooperate. E cooperate significa operar juntamente com alguém
operar juntamente com alguém, cooperate. Então eu vou cooperar, operar conjuntamente. E essa cooperação, ela é sine qua non. Esta cooperação, ela é essencial. Ou seja, cooperar é algo, literalmente, sine qua non. E nós temos que entender que no reino de Deus não deve haver competição, mas cooperação. Quando eu coopero, eu alcanço objetivos comuns. Quando eu coopero, eu faço parte de um grupo chamado cooperação. Eu coopero para fins comuns. Quando eu entro na competição, eu não coopero para fins comuns. Geralmente o competidor, ele coopera para si. Ele compete para si. Literalmente. Não é verdade? Ou seja, eu gosto sempre de pensar na mitologia grega. Gosto muito da mitologia grega, até porque sou professor dessa área. E na mitologia grega conta a história de Hermes, né? Hermes era filho de Zeus, né? Hermes era interessante, Hermes que ele era considerado, né, o deus astuto, né? Ele era chamado do deus malandro, né? Hermes, né? Ele usava a característica dele para o bem ou para o mal, literalmente. Era o Hermes. E principalmente porque ele usava sandálias voadoras, né? Então ele era o anjo, literalmente o anjo mais rápido, ou melhor, o deus mais rápido da família de Zeus. Então Hermes era o velocista da família, né? Ele era literalmente o velocista, literalmente. Numa velocidade, todos perderiam para ele. Não é verdade? Então, Hermes era o velocista, ele era o astuto, malandro, né? E ele usava essa característica para o bem ou para o mal. É interessante nós pensarmos no Hermes. Só que ele era tão astuto e inteligente que ele um dia chega para Perseu, e Perseu estava guerreando com Medusa, né? E ele faz o quê? Na sua inteligência, diz: Perseu, pega minhas sandálias voadoras. Porque você sabe que se olhar para Medusa, você vai morrer. Na verdade, literalmente. Ninguém, ao olhar para Medusa, já era. Vai ficar uma pedra, literalmente. Não é verdade? E aí a sagacidade dele, do Hermes, olha, Perseu, coloca minhas sandálias. E ele dá as sandálias e Perseu vence Medusa. Tá? Olha só esse deus que era astuto e malandro. Ele era o deus, literalmente, também o deus do discurso. Ele tinha um bom discurso, boa oratória. Era o deus também da interpretação, né? Não é à toa que nós temos a palavra hermenêutica, vem de Hermes, tá? A palavra hermenêutica significa a arte de interpretar. Hermes, ele era o deus do discurso, mas também era o deus de interpretar o discurso. Pensa num deus assim. Então, ele era astuto, maduro, sagaz, né? Ele tinha seus feitos. E Hermes, o que ele fazia? Ele que levava a alma dos mortos para o Hades, o lugar dos mortos. É ele que conduzia a alma dos mortos para o Hades, né? Então, a alma dos mortos era conduzida por Hermes, né? Para o outro deus chamado Hades. E é interessante que, em algum momento, talvez, e eu quero linkar com vocês a história de Hermes. O que tem a ver o Hermes? Porque o Hermes, vocês sabem, nós aprendemos que a cultura romana, o Império Romano dominou na época. E quando o Império Romano dominou, eles literalmente colocaram nomes dos deuses gregos, nomes romanos, né? E conta a história verídica que num dos dias o apóstolo Paulo foi confundido por Hermes, né? O apóstolo Paulo estava junto com Barnabé, né? E ele foi confundido por Hermes, Paulo. E o Hermes era o quê? O portador da palavra, o portador do discurso. Na verdade, ele era o intérprete, porque o Hermes era o intérprete do discurso. Ele tinha um discurso e interpretava o discurso. Ele era o orador,
né? Ele era o hermeneuta, literalmente, né? E Paulo foi confundido. Lá em Atos, capítulo 14, para nós entendermos, tá? Atos, o doutor Lucas, ao escrever Atos dos Apóstolos, ele vai trazer uma cena interessante. Eles estão na cidade de Listra, e nessa cidade de Listra, eles falavam um dialeto chamado o dialeto licaônico, tá? Então, nessa cidade de Listra, eles tinham dialetos. O dialeto que tinha primazia lá era o dialeto licaônico. E lá, né, nesse texto, conta a história, Lucas, o médico, vai dizer que lá tinha um paralítico, né? Tinha um paralítico lá desde o seu nascimento. Ele não andava. E lá, Paulo, chegando nessa cidade de Listra, cura esse paralítico. Só em olhar fixamente com ele, vendo que aquele homem tem fé, ele falou, levanta. E aquele homem é curado. Rapaz, foi um alvoroço. Veio o sacerdote, uma multidão com bois, com um monte de animais para fazer sacrifício. E aí diz o texto, verso 11, os deuses em forma de homens baixaram até nós. Os deuses em forma de homens baixaram até nós. E aí no verso 12, a Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio. Por quê? Esse Mercúrio aqui foi uma tradução, uma roupagem latinizada, porque Mercúrio, na cultura romana, é o Hermes grego. Não é verdade? É o Hermes grego. E o Júpiter quem é? É o Zeus. Barnabé literalmente foi chamado de Zeus, ou foi reconhecido de Zeus, ou seja, Zeus e Hermes, ou seja, pai e filho, literalmente. Até porque Júpiter, né, ou Barnabé, era o discipulador do apóstolo Paulo, literalmente. Né? Barnabé, na trajetória do evangelho, ele passa a ser literalmente o discipulador. Não é verdade? Então, nós percebemos que está lá presente. E pasmem, e aí você vê a presença de quem? De Mercúrio. Né? Você sabe muito bem que os planetas que nós conhecemos hoje são nomes que? Romanos. Marte, Júpiter, Mercúrio, Urano, Netuno, são nomes romanos. E pasmem, o Mercúrio, de todos os planetas da galáxia, o Mercúrio é o que está mais próximo da onde? Do Sol. E por isso o Mercúrio ele consegue dar uma volta mais rápida em volta do Sol. Ele se move mais rapidamente, o Mercúrio. Por isso que na mitologia romana, ele é o mensageiro dos deuses. Ele é o mais rápido do panteão. Ele é o mais rápido. Ele é responsável de levar, conduzir as mensagens a quem? A Júpiter. Assim como Hermes é responsável de conduzir as mensagens a quem? A Zeus. E na mitologia romana, o Júpiter recebe mensagem de quem? De Mercúrio. Ou seja, ele é literalmente o deus da eloquência. Ele é a personificação da inteligência. Ele é o portador do logos, ou seja, ele é o portador da palavra. Né? Ele literalmente é o portador do logos. Logos é uma palavra grega, significa o quê? Palavra, verbo. Né? E ao mesmo tempo, esse Mercúrio, ou esse Hermes, ele é o intérprete desse discurso. Só que, pasmem, Mercúrio é o mais próximo do Sol, mas é o menor planeta do Sistema Solar. Ele é o menor planeta do Sistema Solar. O que eu quero dizer com isso? Que aqui diz, que aqui diz lá no verso, a partir do verso 12, a Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra, ou seja, Paulo era o portador da palavra, ou seja, ele foi considerado como Mercúrio, porque nós estamos aqui no texto sobre o domínio romano, mas ele era o Hermes. Paulo foi confundido. E naquela época fazia um sacrifício para os deuses. E aí Paulo para. Aí no verso 14 diz assim, porém ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando, senhores, por que fazer isto?
nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Ou seja, Deus fez o sistema solar. Nós não fazemos parte dessa cultura. Pasmem. Ou seja, agora a pergunta, o antônimo de competir, qual é o antônimo de competir? O antônimo de competir é não competir. O antônimo de não competir, de competir é não competir. Só que, pasmem, infelizmente, no mundo de competitivo, né, há competição. Mesmo entre nós, colegas do ministério. Infelizmente, mesmo entre nós, colegas do ministério ou irmãos, infelizmente há esse espírito de competição. Por isso, competição, fuja dela. Não é verdade? Fuja da competição. A igreja de Corinto, por exemplo, era uma verdadeira comunidade de competição. Pense na igreja de Corinto. Pense numa igreja competitiva. Quando eu penso na igreja de Corinto, eu estou pensando lá na polis, ou seja, lá na cidade. A palavra polis é uma palavra grega que significa cidade, né? Lá na cidade de Corinto, né? Que era uma cidade grega, era e é uma cidade grega, você percebe que Paulo estava falando para crentes. E você, ao abrir lá na primeira carta, né, de Coríntios, você vai perceber que era uma igreja, literalmente, ela deveria ser chamada a igreja da competição. Acho que deveria mudar o nome da carta de Paulo aos Coríntios, mas deveria a carta de Paulo aos competidores. Porque, pensa na igreja competidora. A igreja de Corinto é mais atual que os dias de hoje. Olha só. Primeiro, esta igreja, Paulo começa, vocês foram chamados para serem santos. Lá no capítulo 1. Diz assim, ó. A igreja de Deus que está em Corinto, capítulo 1, verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Ou seja, foi uma igreja que foi chamada para ser santo, mas trocou a santidade pela competição. Segundo, era uma igreja que não faltava dom. Não faltava dom. Capítulo 1, verso 7, vai dizer: de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não faltava dom para essa igreja. Versículo 9, diz assim: fiel é Deus pela qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, foi uma igreja chamada para a comunhão com Jesus Cristo. Olha só o chamado. A igreja se perdeu no chamado. Tem pessoas que estão se perdendo no chamado. Trocando o chamado. Trocando por outra coisa. Nós vamos aprender isso. Mas também olha só o que diz lá no verso 11. Diz assim, verso 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todas as mesmas coisas, e que não haja entre vós divisões. Era uma igreja que tinha divisão. Diz, sejais inteiramente unidos, da mesma disposição mental e no mesmo parecer. Verso 11 diz, pois o vosso respeito, meus irmãos, fui informado que pelos da casa de Cloé, que há contenda entre vós, ou seja, era uma igreja que tinha contendas. Mas também no verso 14 diz assim, ó: dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. Verso 17. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho. Olha só, gente. Resumidamente, vocês que conhecem Bíblia, vocês que leem Bíblia todos os dias, você sabe muito bem que isso vai culminar no grande partidarismo. Você tem lá, eu sou de Paulo, eu sou de Kéfas, eu sou até criar o de Cristo, eu sou de Cristo. Não deixaram o Cristo de fora. Criaram. Ou seja, uma igreja que foi chamada para ser santo, entrou em competição. Uma igreja que foi chamada para
ter literalmente, aproveitar os dons para o crescimento do reino, preferiu competir. Uma igreja que foi chamada para a comunhão, ou seja, para a koinonia, diz aqui, vocês foram chamados para a comunhão em Cristo Jesus, preferiram a competição. Preferiram a palavra competição, é aí que nós vamos entrar. É a palavra no grego, vou soletrar. Eritheia. E-R-I-T-H-E-I-A-N. Eriteian. Ou seja, eritheia no grego. Traduzido, competição. É um outro vocábulo para competição. Mas o que significa eritheia? É aí que nós vamos mergulhar na linguística. É aí que nós vamos mergulhar no texto, literalmente, para entendermos profundamente o que é a competição. Nós estamos apenas na introdução. E eu quero agora pensar com vocês sobre eritheia. Diz o texto, lá da carta de Paulo aos competidores, tá? Então, Paulo escreveu aos competidores, tá? Então, essa primeira carta de Paulo aos competidores, houve tanta competição, gente, tanta competição nessa carta, que a segunda carta se perdeu. Até hoje não encontraram a segunda carta. Foi tanta competição que acho que eles rasgaram a carta, literalmente. Porque, na realidade, a segunda carta que chegou até nós não é a segunda, é uma terceira. Então, a segunda carta, na minha tese, eu escrevo, né? Houve tanta competição que eles rasgaram os pergaminhos da segunda carta. Ninguém quis, cada um quis ficar com uma parte. Então, sumiu com a segunda carta, que nem chegou até nós. Porque a segunda que nós temos aqui no texto é a terceira, na realidade. É a terceira. O fato é que a carta de Paulo aos competidores, aos que estavam na Eritheia, né? Nessa competição, ele vai dizer, ó, vocês foram chamados para serem santos. Tem muitas pessoas trocando a santidade. Tem muitas pessoas trocando a santidade. Muitas. E eu estou falando de uma carta escrita para crente, tá, gente? Essa carta foi escrita para crente. Para homens santos. Paulo está dizendo, não, vocês foram chamados para serem santos. Depois, vocês têm todos os dons. Vocês foram chamados para comunhão, para koinonia. Só que eu fiquei sabendo que há divisões dentro de vocês. Eu fiquei sabendo que há contendas. E é interessante que essa palavra aqui que nós temos, né? Paulo diz, né? Essa expressão eritheia vem de um verbo grego. Eritheia vem do verbo competir, óbvio. O verbo é eritel, E-R-I-T-H-E-U-O, eritel. E eritel significa, literalmente, rivalidade egoísta. Rivalidade. Porque essa palavra tem ligação com egoísmo. Significa, dessa mesma raiz, significa, referindo-se à ambição carnal. Todo competidor é um carnal. No reino de Deus. Quando ele pensa contra o reino, ele é um carnal. Ele literalmente é egoísta. Só que essa palavra também, a partir do verbo, significa agir em benefício próprio. O competidor age em benefício próprio. Vamos mergulhar mais um pouco. Também significa colocar o interesse próprio à frente do outro. Colocar o interesse próprio à frente do outro. Isso é eritheia. Isso é competir. Por que eu estou falando isso? Porque essa mesma palavra, ela aparece demasiadamente no texto que nós estamos discorrendo aqui. Mas eu quero ler um texto que vai literalmente fechar o que nós estamos pensando aqui, que é o texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 3. E diz assim, Paulo escrevendo, preso em Roma, escrevendo uma carta literalmente magnânima, ou seja, uma carta literalmente como é chamada, uma carta alegre, a carta da alegria.
E ele vai dizer: tudo que vocês forem fazer, não façam por competição ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Repito, Paulo, tudo que vocês forem fazer, não façais por competição ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Paulo é interessantíssimo, o pensamento paulino. E aí a presença aqui, nesse texto, da mesma expressão, eritheia. Vocês lembram lá que nós falamos ontem sobre inveja? Nós temos a inveja, que era o deus Fitonos, F-T-H-O-N-O-S, deus Fitonos. O deus Fitonos era o deus da inveja na mitologia grega. Só que nós temos que o deus Fitonos sempre andava com a outra deusa, a deusa Eris. E-R-I-S. Eris. Quem era a deusa Eris? A deusa da discórdia. A deusa da briga. E eles sempre andavam juntas. O que ela fazia? Ela, diante daqueles deuses, ela incitava brigas, confusões, para que ocorresse justamente o quê? A inveja. Inveja e ira literalmente estão farinha do mesmo saco. A inveja e a discórdia são farinha do mesmo saco. Por isso os dois, o deus Fitonos e a deusa Eris, andavam juntos. Né? E aí Paulo vai dizer, olha, tudo que vocês possam fazer, não façam por eritheia, não façam por competição. E essa palavra eritheia vem de Eris, a deusa da discórdia. Então, Paulo diz, competição. Por quê? Também eritheia, que vem de Eris, também significa rivalidade. Não façam nada por rivalidade. Não façam nada por egoísmo. Porque todo competidor é um egoísta. Só pensa nele. O competidor é um egoísta. Só pensa nele. Talvez você que está me ouvindo, aparentemente, né, podemos encontrar pessoas que não estejam entendendo, mas o que eu quero provar aqui no discurso, mostrando na Bíblia, que a palavra competição está ligada a egoísmo, a vanglória, a orgulho. Então, egoísmo, vanglória, orgulho, né? Literalmente orgulho, tomar glória para si, está dentro dessa expressão eritheia. Ou seja, por isso que Paulo, né? Por isso que Paulo ele faz uma brincadeira no texto para o leitor. Diz assim, ó, não façam nada por competição ou vanglória. Ou seja, aquela pessoa que compete, ela é vã. O que é vã? É interessante que vanglória vem de dois vocábulos gregos. Vem do vocábulo keno, K-E-N-O, mais doxa, D-O-X-A. D-O-X-A. Então, quando eu junto, faz kenodoxa. Como no texto está kenodoxian. Ou seja, o que é keno? Quando eu faço a cisão de keno, keno significa o quê? No grego significa vão, oco, vazio. Keno. Keno significa oco, vazio. E doxa, glória. Ou seja, uma glória vazia. Porque o competidor pensa que está tendo glória, mas é uma glória vazia.
Ele é oco. Ele está oco. Competição no reino de Deus deixa-nos oco, vazios. Satanás ficou oco, vazio. Por isso que até hoje ele tenta ter a glória que Deus tem. Ele nunca obterá a glória de Deus. Ele nunca obterá. Ele continua vazio, oco. Porque keno é vazio e doxa é glória. Então, Paulo faz essa brincadeira, diz, olha, não façam nada por competição ou vanglória, porque aquele que compete é inútil. Por que inútil? Porque a palavra keno, os romanos trouxeram outro vocábulo, cunharam do vocábulo keno no grego e colocaram a expressão vanus, V-A-N-U-S, V-A-N-U-S, vanus. Em latim, vanus é vão. Só que vanus significa o quê? Sem valor, insignificante, inútil, não tem fundamento. Uma pessoa vã é que não tem fundamento. Ou seja, o competidor não encontra um fundamento que ele possa se estabelecer. Vai cair um dia. O competidor, ele é um oco, um vazio. Ele é um vanus, ele é um keno. Ele literalmente é uma pessoa insignificante. Ele é uma pessoa que pensa que está lucrando, até que ele vai encontrar uma águia e o matará. Ele é um oco. E aí, por isso que Paulo também complementa e diz, olha, não façam nada por eritéia, por competição, por rivalidade, por egoísmo. Por quê? Porque o competidor, literalmente, tem egoísmo dentro dele. Ele é egoísta. Ele não quer. O competidor, ele é contra partilhar. Ou seja, o competidor, ele não compartilha. Ele não gosta de compartilhar. Ele, literalmente, ele retém para si. Ele ilude outros, o competidor. E aí Paulo diz, ó, não façam nada por competição, vanglória. Aí ele coloca uma adversidade aí, ó. Contudo, todavia, mas por humildade, olha, mas por humildade, considerando uns outros superiores a si mesmo. Ele coloca a expressão humildade. O competidor, gente, ele odeia a expressão humildade. O competidor odeia humildade. Por isso que Paulo coloca aqui humildade. Porque a humildade, né, ela derrota o espírito competitivo dentro da gente. A humildade, ela tira o orgulho. Ela tira o egoísmo. E nós precisamos... Como que nós vamos vencer o espírito de competição? Como que nós vamos matar essa eritéia? Como que nós vamos matar essa deusa Eris? Como que eu mato? Humildade. Humildade. Só que a humildade é interessante. Essa expressão humildade é uma expressão composta também no grego. Você tem no grego a expressão para humildade, para humilde, chamado tapeinós. T-A-P-E-I-N-O-S. Tapeinós. A expressão tapeinós significa humilde. Mas a expressão que Paulo se utiliza aqui é uma expressão composta. Eu vou soletrar para vocês, tá? Vocês que estão ouvindo. Vou soletrar como é que ele diz. T-A-P-E-I-N-O-F-R-O-S-U-N-E. Ou seja, essa expressão tapeinofrosine, tá? Tapeinofrosine, T-A-P-E-N-O-F-R-O-S-U-N-E, vem de tapeinós, humilde, e vem de frem, F-R-E-N. Então é tapeinós mais frem. Dessa palavra frem surgiu a palavra na língua portuguesa frear.
o verbo frear. A humildade freia o orgulho. A humildade paralisa o egoísmo. A humildade é o escape para o orgulhoso. Então, freie o orgulho. Freie o egoísmo. Agora, eu não quero que você apenas freie. Passe por cima do orgulho. Passe por cima do egoísmo. Passe por cima da Aeres. Mate a Aeres. Mate a discórdia. Mate o egoísmo. Porque matando a Aeres, matando o espírito competitivo, eu mato o egoísmo. Eu mato o orgulho. Eu mato a soberba. E a minha glória não será vã. Por causa da humildade. A humildade é literalmente, embora essa palavra surgiu na nossa língua portuguesa, frear, mas eu não quero que você freie. Eu quero que você passe por cima. Passe por cima da onde? Da competição. Atropele literalmente. Olha, imagine você sendo recomendado para atropelar. Misericórdia. E aí, vão me pegar atropelando. No mundo espiritual, siga a recomendação. A norma é: atropele o egoísmo. Atropele a competição. No mundo que vivemos, se você atropelar outro, você vai pagar pelas consequências. Se eu atropelar o outro, querendo ou não, eu vou ter que pagar. Eu vou ter que parar o carro, socorrer aquela pessoa que eu atropelei. Mas no reino de Deus, não volte. Atropele sem volta. Atropele quê? A competição. Não volte e pegue a competição e coloque no teu coração. Atropele o egoísmo. Deixa o egoísmo morrer. E digo mais. Atropele, se voltar, volte de ré para terminar o que começou. Mate o egoísmo. Mate o orgulho. Mate a rivalidade. E essa rivalidade está dentro do nosso coração. Temos que extirpar de nós, expulsar de nós esse espírito de competição. E é interessante que tudo isso, quero concluir, que a vida não é uma competição. A vida é uma partilhação. Nós fomos chamados para partilhar. A vida não é uma competição. A vida é uma adoração. A vida não é uma competição. A vida é uma comunhão. A vida não é uma competição. A vida é uma vida de santidade. É por isso que Paulo falou aos Coríntios: vocês foram chamados para serem santos. E eles estavam competindo. E o texto que nós lemos lá em Coríntios diz que eles estavam disputando o quê? Quem batizava mais, gente. E aí Paulo vai concluir: olha, se eu me lembro, eu batizei Crispo, eu batizei esse, olha, eu não fui chamado para batizar, eu fui chamado para evangelizar. Paulo fugia da competição. Paulo não entrava nesse mérito. Paulo matava a competição no coração dele. Paulo matava o egoísmo no coração dele. Paulo atropelava literalmente o orgulho no coração dele. Paulo atropelava. Ele, quando voltava, ele completava de ré e matava o egoísmo, matava a rivalidade, a ambição carnal. É por isso que Eritéia morria para Paulo. A Eritéia, a competição, era atropelada por Paulo. Paulo matava, atropelava. Por isso que ele vai dizer aos filipenses: olha, tudo que vocês forem fazer, não façam por Eritéia, não façam por competição, não façam por rivalidade, não façam por egoísmo. É por isso que você vê nas traduções várias expressões. Por exemplo, tem tradução que fala: não façam por partidarismo. Paulo matou o partidarismo dentro dele. Ele está falando à igreja de Filipenses: olha, não sejam partidários, sejam adoradores, sejam servos. Não entrem em contendas. Ou seja, o competidor tem raízes profundas de contendas, de invejas,
Porque todo contendeiro, todo homem que gosta de contender, todo homem que gosta de competir, tem inveja dentro dele, tem egoísmo dentro dele, tem rivalidade, tem orgulho. Só que competição sem a glória de Deus, porque não existe competição com glória de Deus. A competição sempre será sem a glória de Deus. Mas a cooperação com a glória de Deus gera adoração. Repito, cooperação com a glória de Deus gera adoração. Competição sempre não haverá a glória de Deus. Mas cooperação com a glória de Deus gera adoração, gera santidade, gera crescimento no reino. E é isso que nós estamos mais precisando nos tempos modernos, de cooperação. Temos que fugir da competição. Eu fico muito triste, Deus fica triste com nós, como colegas, às vezes, líderes, estamos competindo uns com os outros. Quer ver um exemplo? Quero concluir com um exemplo. No dia 7 de junho, estava eu no quarto. Estava eu orando a Deus. E aí Deus fala comigo, dentro do quarto, a seguinte frase: você é vaidoso. O que você faria quando tivesse ouvido isso de Deus? Dia 7/6. Menos de um mês. E aí eu perguntei, mas por que, Deus? O Espírito Santo da minha alma diz: procura no seu Instagram quantos você segue, quantos vocês estão seguindo. Procure no seu Facebook. Procure nas suas redes sociais quantas pessoas você segue e quantos estão te seguindo. E eu fui olhar no meu Instagram. Meu Instagram, na época, dia 7/6, eu seguia 250 pessoas. Me seguiam 1.250 pessoas. Ou seja, eu tinha mais seguidores do que eu mesmo seguia. Aí eu entendi de Deus. E Deus falou profundamente comigo. Por que você não segue aqueles que te seguem? Por que você só quer que te sigam? E aí Deus, com muita profundidade, eu fui no meu Instagram na hora. Se você for olhar meu Instagram agora, você vai perceber que está igual. Pode olhar no meu Instagram, está igual. Os mesmos que me seguem eu sigo. Aí Deus fala: agora sim, você não está no nível da competição. E ele fala: os meus filhos, infelizmente nesse tempo, estão com espírito de competição dentro deles. Eles inclusive pedem: me sigam, fazem campanhas e tudo. A competição é quem tem mais seguidores. Estamos vivendo no tempo, estamos nos acostumando com a tecnologia. Por exemplo, nessa pandemia, quantos não estão usando a tecnologia? Por exemplo, nós estamos aqui transmitindo. O problema é se acostumar com a tecnologia, tornar essa tecnologia como um Deus. A pergunta que Deus fez para mim, eu faço para todos que estão nos ouvindo. Por que você só quer seguidores e não segue aqueles que te seguem? O nome disso é vaidade. O nome disso é eritéia. O nome disso é competição. E Deus falou profundamente comigo naquele dia. E eu tive que me render à voz dele. Tive que reconhecer. Eu não queria entrar nesse espírito de competição. Eu não queria que essa deusa Ares fosse a minha deusa. Eu só sirvo ao único Deus, ao eterno Deus. Ele pertence à glória, a Ele e para Ele. E aí eu fiz isso, e a pergunta que eu faço para você, meu amigo, a pergunta: será que Deus só fala comigo? Não, Deus fala contigo também. Eu tenho certeza que se você se ajoelhar aí onde você está, perguntar para Deus: Deus, isso que eu estou ouvindo é da tua parte? Isso que eu estou ouvindo é o Senhor mesmo que está falando? Eu tenho certeza que Ele vai falar contigo e vai dizer: você também é vaidoso. Você tem tantos mil seguidores, mas você só segue 5, 10 pessoas. Por quê? Isso é vaidade. Você quer mostrar para quem que você é popstar? Você quer mostrar para quem que você é a última Coca-Cola do deserto? Gente,
nós podemos nos acostumar com esse espírito de competição. A competição mata. A cooperação ressuscita a adoração. Quem é cooperador é adorador. Porque nós fomos chamados para sermos, literalmente, cooperadores e não competidores. E é isso que eu quero pensar e concluir com a nossa fala lá no texto, da terceira carta de João. Terceira epístola de João. Verso 8. E aí vamos concluir esse estudo. Eu quero já de antemão avisar que no sábado à noite, nós teremos a continuação de competição. A continuação de competição, sábado à noite. E eu quero concluir a leitura aqui, terceira carta de João, verso 8. É um bilhete, né? Isso aqui é um bilhete de João. Verso 8 diz assim, ó. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Para quem conhece um pouco de Bíblia, esse texto aqui fala justamente de um líder que estava entrando com esse espírito de competição. Mas depois a gente fala isso. Mas o nome dele tem aqui, ó. Era o Diótrefes. Ele era bem competidor. Ele não acolhia os irmãos. Quando ele recebia as cartas de João, ele literalmente jogava fora, expulsava os irmãos da igreja. Era o que ele dizia. Tinha que seguir a cartilha dele. Tinha que seguir. Aí João diz assim, olha, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Quem é cooperador, anda com a verdade. Quem é competidor, anda com a mentira. Cooperadores da verdade. Competidores têm a mentira ao lado. Cooperadores têm a verdade não apenas ao lado, têm a verdade dentro. Que Deus nos abençoe. Que Deus possa continuar falando ao teu coração. Que Deus possa profundamente enraizar e possamos eliminar a competição de dentro da gente. E eu agora passo a palavra para o nosso irmão Marcinho. Ele vai louvar, livre, 2 cantos aí, 2 canções. E depois nós concluímos com a oração. Eu quero orar profeticamente sobre a sua vida depois das melodias. Deus abençoe. Aleluia, que bênção, que palavra. Eu acho que muitas pessoas foram abençoadas nos seus lares por essa palavra, assim como eu fui abençoado aqui em casa. Eu tenho certeza que no sábado não será diferente. Aleluia, Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que olham o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam a Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só os Seus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer.
No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só seus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam a Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só os Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, benção. Aleluia, Jesus. Vamos orar para nós terminarmos, né? E nós ficamos bastante tempo aqui, né? Eu já imaginava que fosse esse tempo mesmo, e eu tenho certeza que Deus estava conduzindo tudo, né? Conduzindo, direcionando. E amanhã nós estaremos mais uma vez aqui, né? 10 horas da noite, amanhã serão as 10, iniciaremos às 10 horas, né? E eu vou postar ou 10 horas ou 11 horas. Eu vou postar amanhã, hoje mesmo de madrugada eu posto amanhã para nós continuarmos a nossa conclusão, né? Continuação sobre competição. Vamos orar então. Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor ministrou em nossos corações. Obrigado, Deus, pelas mãos da Vânia, Deus, que interpretou para os nossos irmãos surdos, ó Pai. Os Teus filhos também. Obrigado, Deus, que o Senhor possa abençoar a vida da Vânia, Deus querido, que venha com o Teu bálsamo sobre a vida dela, sobre as mãos dela, Deus querido. O
sobre o corpo dela. Eu te pedi pela vida do Marcinho, Deus, pelos seus toques, ó Pai, no violão, pela tua condução com as melodias, com as canções, ó Pai querido. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor continue abençoando a vida do Marcinho também, sua família, Pai querido. E queremos, ó Deus, que o Senhor, literalmente, nós queremos, ó Deus, atropelar, Pai, atropelar dentro da gente todo espírito competitivo, ó Deus. Todo espírito de egoísmo, de orgulho, ó Deus querido. Nós queremos literalmente atropelar, Deus querido. Nós queremos atropelar toda essa competição que às vezes nós somos conduzidos, Pai querido, a competirmos com o nosso semelhante, ó Deus querido. Nos perdoa, Deus. Arranca de nós, ó Deus, literalmente esse espírito competitivo, ó Deus. Coloque em nós humildade, Deus querido, para que a glória que seja literalmente a tua glória, Deus, para o Senhor, Deus querido. Deus, ensina-nos a caminhar contigo, ó Pai. Por isso nós oramos, pedimos te agradecemos por esse momento, Deus, que derrama o teu bálsamo sobre cada ouvinte nesta noite. Obrigado por tudo, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo, e tudo que nós fizemos aqui foi para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Mais uma vez agradeço a presença de todos, ao Marcinho, a Vânia, né, aos surdos que estão conosco nesse momento. Que Deus abençoe a vida de cada um. E amanhã nós, rapidamente, logo saberemos o novo horário amanhã para continuarmos falando sobre competição. E não esqueçam, competição, fuja dela. Em nome de Jesus. Que Deus possa